quero trazer um texto para você. Esse texto está no livro de Lucas, no capítulo 16. Se você tiver a sua Bíblia, não fiz aquela mensagem que coloca no painel, porque estarei usando basicamente a Bíblia. Então você vai estar acompanhando os versículos bíblicos o tempo todo. Então, se você é alguém que tem um exemplar da sua Bíblia, você vai poder acompanhar na sua própria versão, na sua Bíblia, na sua própria versão. Ou também o pessoal da mídia pode projetar os versículos que estiverem sendo no momento utilizados. Então nós vamos lá, Lucas capítulo 16. Eu vou ler em uma versão que eu já cataloguei aqui no meu notebook, mas nós temos aqui no quadro a versão, revista corrigida fiel, e nós vamos fazer essa leitura aqui com vocês aqui. Eu estarei lendo nesta versão que nem me lembro se é corrigida fiel ou revisada, mas eu vou ler aqui. Começando aqui, Lucas capítulo 16. Bem que nós poderíamos ler o texto todo mundo junto. Quem lê a Bíblia aqui todo dia? Levanta a mão, você que não leu, a partir de hoje vai ler em nome de Jesus. De novo, quem lê a Bíblia todo dia? Pela fé, aleluia, aleluia. A partir de agora, todo dia. Nem que for meio capítulo, um capítulo, já está bom. Já pensou ler um versículo? Já é alguma coisa, né? Você sai de casa, come uma bananinha para passar o dia. Ler um versículo, come uma bananinha para passar o dia. Não vai decolar, né? Você tem que almoçar, né? Mas vamos lá. Vamos ler então todo mundo junto? Deixa eu sair da frente para todos lerem esse texto. Do capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo. São 4 histórias, né? 4 histórias, e eu quero comentar as 4 histórias, até o versículo 31. Aqui fica bom, né? Então vamos lá? E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que meu senhor me dá a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. E eu sei que me recebo em suas casas, e chamando a si cada um dos seus, disse a primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse, pois, ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: falei para vós, amigos das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se riquezas injustas não fossem fiéis, e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e
chegará ao outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus ouviram todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Deus conhece os vossos corações, porque entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e via ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E tudo isto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Glória a Deus e misericórdia, amém? Eu trouxe essa palavra para nós nesta noite e eu trouxe um título: Sonhos e pesadelos na diferença versus generosidade. Existe uma indiferença e existe uma generosidade. Sonhos e pesadelos fazem parte da vida de muita gente. Muita gente tem sonhos. A Sônia está me lembrando aqui que eu não falei dos aniversariantes. Quem fez aniversário essa semana? Hoje nós já temos. Feliz aniversário foi hoje da irmã Sebastiana. Mais alguém? Sim, aqui mais alguém também. Eu esqueci seu nome. Pamela, Deus abençoe em nome de Jesus. Ermira foi ontem, né? Mais alguém? Gabriel? Tá. Deus abençoe em nome de Jesus. Está lá. Mais alguém? E alguém está nos visitando pela primeira vez? Alguém que veio pela primeira vez?
Ah, sempre tem alguém que vem pela segunda, né? Tem mais alguém que veio pela segunda? Pela primeira ou segunda vez? Não tem ninguém? É um sinal bem alto assim? Ok. Bom, nós vamos então entrar aqui na palavra sobre esses sonhos e pesadelos. Quando a gente pensa em sonhos e pesadelos, muitos de nós sonhamos. E existem dois tipos de sonhos. Aquele sonho que você dorme e lembra que sonhou alguma coisa, ou sonhou alguma coisa e não lembra o que foi. Ou lembra que sonhou, lembra o que foi, mas não consegue discernir nada. Lembra que sonhou, lembra o que foi e consegue entender exatamente o que sonhou. Mas existem aqueles outros que são mais pesadelo do que sonho. Aqueles que a pessoa sonha, mas acorda apavorado. Quem já teve sonho assim? Meu Deus. Mas existem outros sonhos e pesadelos. Existem os sonhos que a pessoa está acordado, mas faz uma projeção escrita ou não escrita do que pensa, do que deseja e de uma projeção na sua vida espiritual, vida cultural, psicológica, mental ou financeira, familiar e assim por diante. Existem vários tipos de sonhos. Tem gente que sonha em ter uma família de excelência, então ele vai procurar ser excelente para construir a excelência na família que ele quer. Tem gente que quer ter uma família excelente, mas ele não busca a excelência, ou ela não busca a excelência e quer que a família seja excelente. É um sonho mais que pesadelo, mas é sonho, meio que uma loucura, mas é sonho. Eu querer algo melhor das pessoas e não dou primeiro o melhor. E existe aqueles sonhos que é mais um pesadelo, quando não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É o caso aqui do homem rico que morreu e estando lá já no lago de fogo, digamos assim, no lado do Hades, e aí olha ao longe, vê Lázaro de boa. Lázaro estava de boa, tranquilo. E ele olha e vê Lázaro do outro lado. Essa aqui é uma parábola que Jesus mostra a extremidade e mostra a realidade que existe no mundo por vir. O que vai acontecer? O que nos espera? Jesus está mostrando, existe uma realidade que vocês não conhecem. E essa realidade é depois que morre, aparece para os dois lados. Então Jesus estava contando nessa parábola. Lá estava o rico e lá estava Lázaro. Pai Abraão, ele viu Abraão. Manda Lázaro resolver um problema para mim. Eu tenho 5 irmãos. E eles estão lá, estão perdidos. Ele vai vir, eles vão vir para aqui. Mas se Lázaro for lá e falar com eles, é capaz que vai dar certo, eles podem se arrepender. Ele também queria voltar, não tinha mais jeito. E aí aquela palavra diz que não tem jeito. Uma vez que já estando lá, existe um grande abismo, em que é impossível os que estão aqui passar para lá, e é impossível os que estão de lá passar para cá. Ou seja, a morte determina o destino de toda e qualquer pessoa. Aí nesse caso aqui é um pesadelo, porque ele vê que poderia ter uma possibilidade, mas é impossível. Não existe essa possibilidade. É como alguém pensar, bom, meu tio morreu, minha mãe morreu, ou fulano já morreu, mas eu quero que ela esteja de volta. Já enterrou, já tem um mês. É impossível, esse é um pesadelo. Não é mais um sonho. E existem coisas que muitas vezes nós sonhamos, mas eles não vão acontecer. Já virou pesadelo. Por exemplo, eu aos 50 anos, pesadelo. 63, vai fazer agora, depois de amanhã, e zerou, não tem como voltar aos 50. Cabelo pretinho, só se pintar. E os tonalizadores estão por aí, né? Para quem quiser usar. Então, existem coisas que não tem mais jeito. Existem coisas que são possíveis, mas existem coisas que não tem mais jeito. Já foi, já rodou. E dentro desse aspecto é que eu quero trazer uma conclusão, digamos assim, dessas citações aqui.
E o primeiro comentário que eu quero te fazer é a palavra que ele disse: eu sei o que hei de fazer para que, quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Uma projeção do homem que era o trabalhador lá e que foi mandado embora, no texto que nós fizemos, foi mandado embora porque negligenciou sua mordomia, fez coisa errada, o patrão mandou ele embora e falou para ele: organiza tudo porque você não vai mais poder ser meu mordomo, e deixa as coisas organizadas. Ele correu atrás para organizar a sua vida baseado na sua despedida, na sua exclusão da empresa. Ele está saindo da empresa, eu vou organizar alguma coisa para mim. E ele tinha muitas pessoas que devia para o patrão. Ele saiu nessas pessoas dizendo: quanto que você deve, meu patrão? 100 toneladas de trigo. Ok, anota só 50. Quando ele vir cobrar, você só deve 50. E você, quanto você deve para o meu patrão? Eu devo 100 tonéis de azeite. Anota 50. Só isso que você deve para ele. E ele sai de lá por cima da carne seca. Então as pessoas agora recebem ele, apoiam ele, porque ele perdoou dívida que nem era dele. Tem muita gente querendo fazer milagre com o dinheiro dos outros. Ele sai sempre nas costas de alguém e as pessoas pagam a conta e ele sai: ó, nós pagamos para fulano de tal, mas quem pagou mesmo foi seu Pedro. Mas ele estava junto e parece que ele que pagou. Não, e eu falei com o seu Pedro aqui, nós está tudo certo com você. Ele sai por cima da carne seca, mas quem pagou foi seu Pedro. Estou no nome aqui de seu Pedro, só para vocês entenderem que tem muita gente fazendo festa com o dinheiro dos outros. E é esse cara aqui. Mas para não ficar só nisso, como o texto é um texto incluso, que eu peguei aqui com 4 etapas, eu passo para frente. E aí, esse cara ficou vaidoso. A Bíblia diz que ele se vangloriou, ele louvou-se a si mesmo pela excelente ideia que ele teve e diz: agora para mim está resolvido, porque eu não tenho mais emprego, mas eu tenho amigos, porque agora eu tenho uma galera que vai me apoiar, eu tenho apoiador. Isso já está no versículo 8. No versículo 11 do mesmo texto, diz assim: pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as riquezas eternas? O que é que Jesus está dizendo? Esse aqui é um processo de vida. Se nesse processo de vida das riquezas injustas, você não conseguiu ser fiel, quem vai dar para você um lugar das riquezas eternas? Quem vai confiar a você riqueza eterna, já que nas riquezas injustas você não conseguiu ser fiel? Pois bem, isso acontece, ou pode acontecer com qualquer um de nós, acharmos que nós podemos negligenciar as coisas e que vai estar tudo certo amanhã. O que nós plantamos, a Bíblia diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem como ser diferente. Esse camarada plantou, e aqui está Jesus dizendo nessa parábola: pois se nas riquezas injustas. O que é riquezas injustas aqui do texto? Riquezas comuns da terra, riquezas terrenas. Jesus chama isso aqui de riquezas injustas, e as riquezas que se podem manipular em qualquer momento. Por exemplo, ele pegou os valores do patrão dele, caiu pela metade, agora o devedor só vai pagar metade. É riquezas injustas porque são riquezas manipuláveis por qualquer ser humano. É mais ou menos assim: você pega o troco, aí o marido pergunta: quanto sobrou de troco? 100 reais, porque ela embolsou 50. Mulher não faz isso. Não faz, pode ter certeza que mulher nunca fez isso. Mas essas coisas acontecem com qualquer pessoa, porque é manipulável. E muitas vezes a pessoa acha que está tudo bem. Aí ele vai lá, compra um produto lá, 70 reais. E aí ele deu 100 reais. E o balconista voltou para, ao invés de 30, voltou 50. E algumas pessoas não voltam para devolver os outros 20. Vai embora, está tudo certo. Ele deu com as mãos dele, o problema é dele. Alguns ainda falam assim, já vi gente falar isso. É ele que entregou com a mão dele, por que eu tenho que ir lá devolver? Riquezas injustas, onde as pessoas cometem injustiça com aquilo que não é delas, porque são riquezas injustas. Esse é o tema, esse é o texto aqui. O tema, na verdade, é sonhos e pesadelos, por causa do que não tinha mais jeito do homem rico. E
na indiferença e generosidade. E aí eu quero passar aqui para outra parte que ele fala sobre o reino dos céus. Porque as riquezas injustas, elas acontecem aqui na terra, mas é nas riquezas injustas que a gente organiza como será o nosso céu, como será a nossa eternidade, é no manuseio das riquezas injustas. Nas riquezas injustas, nós vamos provar nossa justiça. E nas riquezas injustas, nós vamos provar o nosso pesadelo. Por exemplo, o rico, ele foi para o pesadelo, não tinha mais jeito. Ele queria, mas não tinha mais jeito. Nas riquezas injustas. Lázaro não teve nenhum benefício das riquezas injustas. Ele foi para o lugar de descanso, do lugar dos justos. Bom, a lei e o reino dos céus. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas, zombavam dele, e lhes disse: vós sois os que vos justificados a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque entre os homens é elevado, perante Deus, o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. E o versículo 17 diz assim: e é mais fácil o céu e a terra passar, do que cair um tio da lei, ou destas palavras. Não tem como cair por terra aquilo que Deus já decretou que é para nós cumprirmos. Se a gente não cumpre, vamos pagar o preço. O preço do rico foi nunca mais ter oportunidade. Ele estava agora no lago de fogo e enxofre, ele estava lá no lugar de tormento, levantou os olhos, viu Lázaro, estava com a boca seca e disse: pai, por favor, me ajuda, pai Abraão, manda Lázaro me ajudar aqui. Fala para ele molhar a ponta do dedo na água e vir aqui refrescar minha língua. Era muita sede. Era muita sede. Ele se contentava com uma gota, com o dedo. Gente, é tormento demais. Se alguém passar aqui oferecendo: gente, eu tenho um caroço de arroz, quem vai querer comer? Claro que aqui ninguém vai comer. Mas se você chega alguém que não come há 30 dias, oh, eu quero. Se você arrumar mais um, traz mais um que eu quero. Ou não? Mas está todo mundo cheio aqui. Então um caroço de arroz não faz diferença. Um pão. Aí já dá... Não, mas peraí, mas eu não quero, está tudo bem, eu vou jantar agora, eu já jantei. Mas leva para alguém que não come há 30 dias. É o banquete. E assim estava esse homem. Manda molhar a ponta do dedo e venha refrescar a minha língua. Ele estava ali diante de uma possibilidade de um rio, um lago inteiro de água só para mim. Eu quero beber, ponta de um dedo. Era satisfazer como alguém que tem um bebedouro grande, que abre a torneira e vai bebendo, depois que enche de água, ainda deixa derramar no rosto aquela água fresquinha. Quem nunca fez isso? Trabalhador de roça é assim, ó. Ele leva o pote, o negócio lá, ele vai bebendo água. Quando chega no final, se sobrar água, ele bebe e derrama no rosto, e refresca e sai para ir embora para casa. A maioria faz isso. O pedreiro bom faz isso. Se o pedreiro não é bom, não faz isso. Já fez. Ali a Assunção confessou que já fez isso. Eu já fiz isso muitas vezes. A gente ou tem ou não tem. Aquele moço tinha um grande pesadelo. Uma gota de água é suficiente para mim. Agora não tem água, mas que tal se pelo menos Lázaro ir lá? Não vão ouvir Lázaro. Lázaro era um mendigo, ressuscitou lá. O que esse mendigo veio fazer de volta aqui? Já não valia nada, ainda ressuscitou para quê? Eles iam era zombar muito mais do mendigo. Não tem jeito. Para quem é incrédulo, não vai. E não vai decolar, não vai acreditar, não vai a lugar nenhum. E aí eu passo aqui para a outra parte que Jesus fala acerca do divórcio que nós lemos. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada também adultera. O que está dizendo que essa contaminação do adultério não é apenas um adultério físico, é um adultério que acontece de forma generalizada. Porque a Bíblia diz: qualquer que olhar com olhar impuro para alguém, já adulterou com ele ou com ela.
Esse é o texto. E isso, quer dizer, não tem filtro, né? É para todo mundo. É para todo mundo. E é por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigilante, porque os pensamentos são assim. Se você deixa ele tramitar na sua mente por alguns segundos, já era, ele vai voltar depois. Pensamentos são assim. Se ele tramita na sua mente por alguns segundos, ele vai voltar depois. Mas se você não permita, nos primeiros segundos, bater o pensamento, você exclui na hora. Sai daqui. E ela não volta depois. Isso é um segredo que eu descobri há muito tempo atrás e eu comecei a ter essa prática. Por exemplo, alguém me olhou de cara feia. Eu tenho certeza que ele não me olhou de cara feia. Porque se eu pensar, por fração de segundo, que a Assunção me olhou de cara feia, ele vai voltar esse pensamento na minha cabeça. E eu recuso na hora. Não aconteceu. Sansão estava rindo para mim, só que talvez ele não tinha almoçado. Quem aqui já ficou zangado por estar com fome? Será que é só eu? Eu não fico zangado. Esse é porque eu não tenho muita fome. Meu metabolismo é diferente, então eu basicamente não tenho fome. Mas eu comecei a tomar um remédio caseiro e apareceu fome. Isso tem mais ou menos umas 4 semanas atrás, 3 semanas atrás. E quando deu 11 horas, eu estava zangado. Eu pensei assim, não, mas por que eu estou estressado? Eu não estresso. Depois eu descobri que era o estômago que estava doendo. Falei, será que é isso? Vou fazer um teste. Fui lá e comi um negocinho, acabou o problema, acabou o estresse. Aí eu comecei a entender quantas pessoas têm sofrimento, confusão, briga, grita com um, grita com o outro, tem conflito dentro de casa, bate boca, fome. Anda com uma penca de banana pendurada no corpo, começou a estressar, come mais uma bananinha. Acabou o estresse. Mas aí eu entro aqui na minha última parte do texto que eu quero expressar para você e depois eu venho com um resumo. O rico e o pobre mendigo, que é a parte que eu quero comentar um pouquinho mais de tempo. Estando em tormento, viu de longe pai Abraão e no seu seio, no seu descanso, e clamando ao pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande Lázaro que molhe no seu dedo, a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, pai Abraão, filho, lembra-te que você já teve o seu lugar de glória na terra. Será que a gente busca glória na terra? Está aqui um texto aqui pronto para nos dizer, gente, aqui não é lugar de buscar glória, não. Mas muitos de nós olhamos para os famosos, os ricos, os que vivem abastado, e a gente quer um pouco de glória também. Gente, mas não é bom demais você navegar para lá e para cá numa Dodge Ram? Uma Dodge Ram? É. Ou então naqueles... Como é que é o carro do Robson? Esqueci o nome agora. BYDs, dessas que quando você está num carro comum, gasta aí R$1.000 de combustível por mês, aí você compra uma dessa e não gasta mais nada, só abastece na bateria lá, acabou gasolina. Não, isso é bom demais, nosso Deus, a economia é extraordinária. Ou então pensar, bom, eu quero andar de avião, e não quero andar só e andar de avião, eu quero ir 3 viagens por ano, quero ir para Nova York, uma boa vida é cobiçável, porém, você já teve a sua glória. Agora, Lázaro está desfrutando da glória que ele não teve e você do tormento que você merece. Nem sempre ter glória aqui é sofrimento no inferno, mas você pode desfrutar do melhor de Deus, mas não fechar os olhos para o que Deus nos manda fazer. E é isso que eu quero dizer para você já daqui 3 minutos. Agora este é consolado e você é atormentado. Agora Lázaro está sendo consolado do sofrimento que ele teve na terra. E você é atormentado porque você já teve a glória na terra. Só que agora o tormento do rico era eterno. E Lázaro tem o consolo eterno. Mas o provisório, o passageiro, é até no máximo 100 anos, para nós hoje aqui, máximo 100 anos.
mas essa média que nós temos de 40, 50 anos, 60 anos para construir o que queremos na eternidade. Se Lázaro na eternidade, se o rico na eternidade. Aí a gente vai poder discernir o que é que queremos na eternidade. Sonhos ou pesadelos? Sonho é o de Lázaro. Pesadelo é do rico. Aí, e além disso, está um grande abismo entre nós e vocês, de sorte que os que estão daqui não podem passar para lá, os que estão de lá não podem passar para cá, pois, e aí, dentro disso tudo, ele disse, mas eu rogo-te que que o mandes à casa do meu pai, mande Lázaro para lá para poder resolver essa questão para mim, pois eu tenho 5 irmãos. Gente, eu quero que você guarde essa palavra, tenho 5 irmãos. Porque agora ele estava vendo que tinha 5 irmãos. Mas será que ele viu isso antes? Quantos irmãos nós temos? Quantas pessoas nós temos? Irmãos, pode ser pai, mãe, mais 2 filhos, mais 2 irmãos. Pai, mãe, mais 3 irmãos. Pai, mãe, ou filho, filha, neto. Tenho 5 irmãos. E os 5 estão perdidos. E o que eu posso fazer agora pelos meus irmãos? Mas nada. Você não pode fazer mais nada. Lázaro pode ir, também não pode. Acabou. Não há mais nenhuma oportunidade. Porque o tempo que nós temos se chama hoje. Se não fizermos hoje e agora o que precisamos fazer, não adiantará mais nada depois que morrer, já era. E aí, terminando essa parte aqui, tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Disse-lhe, porém, Abraão, tem Moisés e os profetas. Está lá. A Bíblia está lá. Se eles quiserem que ouçam-nos. Foi o que ele disse. Se eles quiserem que ouçam-nos. Ele disse, não, pai Abraão. Mas se algum dentre os mortos, queria ensinar Abraão, se algum dentre os mortos voltar e falar para eles, eles vão se arrepender. Disse porém Abraão, se não escutam Moisés, não escutam os profetas, se não escutam Jesus, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Não tem mais jeito. Depois que uma pessoa foi, não tem mais saída. E agora eu quero colocar para você 12 itens que vale a pena você guardar, anotar ou pensar em pelo menos uma delas. O primeiro é, essa que eu quero repetir, tenho 5 irmãos. Quantos irmãos você tem? Quantas pessoas você tem no seu ciclo que se fosse para o inferno, você iria chegar diante de Deus e dizer assim, me perdoa Deus, a culpa foi minha, porque eu tive oportunidade. Ou pelo menos eu deveria ter me preocupado, eu deveria ter orado e jejuado por ele ou por ela. Eu deveria ter me empenhado mais, eu deveria ter convidado mais, eu deveria ter insistido mais, eu deveria ter feito mais. Tenho 5 irmãos, estão perdidos. Tenho um pai e mãe, estão perdidos. Tenho filhos e eles estão perdidos. Quem é que você tem, que você vai chegar lá e vai dizer, tenho 5 irmãos? Porque aquele homem sabia que tinha 5 irmãos. Talvez não tinha mais pai nem mãe, mas os 5 estavam vivos. Estão lá, estão vivos, mas estão perdidos. E eu preciso salvá-los. Se você não fez nada quando estava lá, tampouco agora. Agora não tem mais jeito. Mas lá tem. Moisés e os profetas estão lá. Se eles quiserem, eles vão atrás de Moisés e dos profetas. Nós temos hoje Jesus de Nazaré, nós temos os profetas dentre nós. E quem é que nós temos? A segunda coisa que eu quero dizer para você é dar conta da sua mordomia. O que é dar conta da mordomia? O que é mordomia? Mordomia é de mordomos. O que é mordomos? Administrador de bens ou dos bens. Mordomo é o responsável pela riqueza do seu patrão, responsável por todos os bens do seu patrão. Um administrador. Nós somos administradores. Você administra a sua casa, o seu dinheiro, o seu contexto, você administra a sua vida, cada um de nós administramos. Eu não administro nada do que é teu, você não administra nada do que está sob minha responsabilidade. Então, mas você é responsável pelo contexto que você vive.
A mulher é responsável pelo marido e pelos filhos e pela casa, o marido é responsável pela mulher, pelos filhos e pela casa, é um cuidando do outro. Mas nós temos esse contexto de mordomia. Dê conta da sua mordomia. O que é? Dê conta, preste conta de tudo que foi colocado nas suas mãos. Isso vai acontecer. Diga para alguém do seu lado, isso vai acontecer. Nem eu, nem você vamos fugir da responsabilidade, porque o dia que chegarmos lá para prestar conta, ele vai perguntar. Dê conta da sua mordomia. Dê conta de tudo que eu coloquei nas suas mãos. Espera aí, colocou esposa, filhos, um colega de trabalho, um patrão, colocou gente para eu levar a palavra de Deus. Então eu tenho um ciclo que ele me deu para eu me responsabilizar de orar, de jejuar e de pregar para eles. Dê conta do que eu dei para você. Porque Deus não dá para a gente apenas uma casa física, ou um veículo, ou apenas um conhecimento bíblico. Deus é todo o contexto que está à nossa volta, com capacidade que temos de influenciá-lo. Isso é o que Deus nos deu. Se você tem capacidade de influenciar um colega de trabalho, então Deus te deu esse colega para que você seja o influenciador na vida dele. Mordomia. Assim como aquele homem administrador, diante do patrão, ele tinha ligação com o inquilino do patrão, ele era o elo entre o patrão e o inquilino, ou o financiador, ou alguém que usava dos valores, que pegou emprestado. E ele tinha esse elo, então ele era responsável por isso. E na parábola aparece ele como alguém que usou esse expediente para se livrar de um problema. Mas é lógico que existe outro contexto que eu pensei em entrar nele agora, mas não vou entrar para mim não gastar tempo. Voltando aqui. Que farei, pois, que meu senhor me tire a mordomia? Aí é outra coisa que é importante. O que eu vou fazer, já que meu patrão tirou-me do gerenciamento? Eu era o mordomo, eu era o gerente, eu era o administrador. Agora ele tirou de mim. O que eu vou fazer? Nós estamos aqui. E quando é que nós podemos ser tirados do gerenciamento? Por exemplo, uma paralisia, ou um acidente, ou uma morte. Alguma coisa pode acontecer e que tira a gente do contexto de gerenciar, ou até mesmo uma mudança, ou um divórcio, tira a gente do contexto. Ele foi tirado, agora meu patrão me tirou da mordomia. O que é que eu vou fazer? E ele tomou a iniciativa de administrar para que ele ficasse bem. E aí ele se louva, tal, e Jesus dá um comentário a respeito disso, que as pessoas utilizam disso, das riquezas injustas, para ganhar. Mas continuando aqui, o versículo 4, ele diz, olha, eu não posso cavar, porque eu tenho vergonha, versículo 3, tenho vergonha de cavar, eu não posso, tenho vergonha de mendigar, já sei o que vou fazer, vou administrar e organizar para que eu fique bem com os demais. Jesus está falando das riquezas injustas, porque Deus coloca nas nossas mãos riquezas injustas. O que é riqueza injusta? É aquela que pode ser manipulada por nós. Por exemplo, vamos pegar aí R$1.000. A Bíblia está chamando de riquezas injustas. Por quê? Porque é o processo manipulável. Você pode gastar tudo, como você pode guardar, você pode deixar para mofar lá, como você pode distribuir, ou você pode usar isso de uma forma muito bem organizada, comprando só o que precisa, ou trabalhando num processo de gerenciamento, de multiplicação para crescer, mas é o processo manipulável. Isso a Bíblia está chamando de riquezas injustas. Louvou ele aquele senhor, o injusto, mordomo, por haver procedido prudentemente. Ele foi genial dentro do contexto, digamos que humano, comum, e de se safar. Ele simplesmente queria se sair bem e foi bem sucedido. Não significa que é o que nós precisamos fazer, pelo menos nesse contexto. Aí o versículo 14 a 17, a gente enxerga aqui, quer mudanças para se justificar. Não passe
pano para si mesmo. Porque muitas vezes, olha o que acontece com a gente. Porque muitas vezes queremos um jeito de fazer mudança e muitas vezes nós queremos fazer essa transição na vida e muitas vezes nós passamos pano para nós mesmos. Aquele negócio de a gente ver algo meio que errado, mas a gente fala, não, tá bom, tá de boa, tal, é problema dele, tinha que fazer mesmo, e cada um tem seu jeito. E muitas vezes nós passamos pano para nós mesmos. E algumas vezes que nós deveríamos ser radical conosco mesmo, do que é certo, algumas vezes a gente abre mão, porque a gente pensa no ganhar. E isso não é nada saudável, mas isso pode acontecer. E no versículo 27, deixe que os outros te louvem, e não os seus próprios lábios. Porque muitas vezes, esse Provérbios 27, 2, deixe que os outros te louvem, e não os seus próprios lábios. Porque muitas vezes acontece isso, né? A gente age com segurança, com qualidade, e aí a gente começa a falar bem de nós mesmos. Quem nunca falou bem de si mesmo? Tem gente que até paga os outros para falar bem de si mesmo. Lógico, são os influenciadores. Eles vão pagar, né? Vai lá, o candidato vai lá e paga para o cara lá, e ele começa a falar bem do outro e tal. E muitas vezes nós mesmos falamos bem de nós mesmos. A gente chega, conta uma história que é grande, aí a gente ainda aumenta ela para poder ficar melhor ainda. Mais ou menos igual a história de caçador e pescador. Ele pega uma piavinha, ele fala, peguei uma desse tamanho assim. E eu vi um camarada falou isso aí, foi um mês e pouco atrás. Ele estava contando uma história assim, ele falou, eu peguei uma peraputanga desse tamanho. Acho que algum dos que estão aqui estava lá. Ou não estava. Acho que foi o pastor Fabiano, não sei se foi. Desse tamanho. Aí o pessoal riram, ele diminuiu. Aí riram de novo, ele diminuiu. Nós gostamos de apresentar que nós somos um pouco melhor do que pensam de nós. A gente gosta de passar pano. Ou não. Aí você organiza tudo certinho, a casa tal, alguém chega e suja. Eu já limpei tudo e você já ainda bagunçou de novo, que não sei o quê, só eu que faço isso, que não sei o quê. Nós gostamos de arrastar papo para nós. Parece que é um negócio assim que faz bem para a gente, né? Fica todo feliz. Né? Eu sou bom da boca. Versículo 18. Qualquer que deixar sua mulher e casar-se com outra, já está no sal, já adulterou. Aí alguém fala assim, mas e agora? Eu já casei, já divorciei, o que eu faço? Em rápidas palavras. Uma vez eu fiz uma pesquisa, pessoalmente, fui fazendo pesquisa com quem separava, razão por que separou, e se tivesse chance de voltar, a possibilidade e tal. Eu fui descobrindo um negócio interessante naquela época, isso há uns 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás. Eu descobri que a maioria das pessoas que separaram, agora 20 anos depois não separaria. Pelos motivos não separaria. Maioria das pessoas que divorciaram, que separaram, voltaria com o primeiro marido, porque com tudo que era ruim naquela época, era melhor do que o atual. Aí, não contente com isso, eu fui fazer uma pesquisa. Algum tempo atrás fiz uma pesquisa. E encontrei alguns pesquisadores, e um deles fez uma pesquisa. E ele deu um diagnóstico. 80% das pessoas que divorciaram não teria divorciado hoje. Divorciou há 15, 20 anos atrás, hoje não divorciaria. 10% divorciaria de qualquer jeito. E mais outros 10% talvez divorciaria, talvez não. Mas 80% não divorciaria. E esses 80% diria, o primeiro marido ou primeira mulher era melhor do que o de hoje. Mas não tem mais jeito, já estão noutra vida. As pessoas não pensam para tomar decisão. Nós somos assim. Eu estou falando das pessoas, estou falando de mim, de nós. Muitas vezes a gente toma a decisão de afogadilho. Nós somos assim, aquele negócio de que sangue nos olhos. A pessoa nem acabou de falar, você já está com a resposta.
Quem fala antes de ouvir, faz muitas besteiras. Mamãe falava que dá bom dia a cavalo. Falar demais ou falar antes de ouvir dá bom dia a cavalo. Provérbio diz que é tolo quem responde antes de ouvir tudo que o outro tem para dizer. Já aconteceu com você de alguém estar falando e você interrompe para dar uma resposta? Está dizendo que a gente é tolo, é besta, é idiota fazer isso. Eu estou falando de mim, que eu também já fiz muito isso. E se brincar, eu faço de novo. O sangue começa a esquentar e você já quer dar logo a resposta antes do outro terminar de falar. Isso é burrice. Só que a gente faz isso. Então, o divórcio normalmente acontece nesse trâmite. A pessoa não para, não respira, não conversa, não entra numa negociação. Vamos negociar. O que é que seria mais importante? As pessoas simplesmente vão lá e divorciam. Casou de novo. Tudo bem. Agora você não tem mais como voltar lá. Então, agora é fazer desse novo marido, dessa nova mulher, a rainha que você não conseguiu fazer a outra e faz desse cara o rei que você não conseguiu fazer o outro. Esse é o único caminho agora para as coisas caminharem bem. Mas dá certo. Porque o que não é o que precisa mudar, é o casamento. O que precisa mudar é o jeito que eu encaro a outra pessoa. Quem está me entendendo aí, diga misericórdia. Aí, gente, o tempo passou. O rico só pensava em si mesmo enquanto Lázaro mendigava. É uma realidade. Quando a gente é egoísta, a gente pensa no que é bom para a gente. O egoísta é assim. Está lá 2 bifes. Um bife é cheio de músculo, de nervo, sem gordura, fraquinho e tal. E outro bife bonitão. Você vai, garfa o bife bonitão. Nós somos assim. Por quê? Porque nós somos egoístas. A maioria de nós, não estou dizendo todo mundo não. Me desculpe e me perdoe os que não são. Mas a gente sempre tem um olho maior do que a boca. Deixa eu adiantar aqui. O que você tem que poderia compartilhar? Todos nós podemos fazer alguma coisa para mudar esse aspecto. Eu quero falar isso aqui em 5 minutos. E antes eu quero deixar uma frase com você. Não há ninguém tão pobre que não possa dar nada. E não há ninguém tão rico que não possa receber. Então, mas muitas vezes nós estamos parecendo tão ricos que as pessoas querem dar conselho e a gente não quer ouvir. A mulher ou o marido quer falar alguma coisa, não, eu já sei, para. A gente não quer ouvir. Não há ninguém tão rico, ou tão conhecedor, ou tão sábio, ou tão esperto, ou tão bom, que não possa aprender com os demais. É nesse sentido. E todos somos, por exemplo, nem todo mundo é pastor de título, e nem todo mundo é diácono de camiseta de servir na igreja, mas todos somos diácono. E todos somos diaconisas, todos. Por quê? Diácono é o que serve. Se você não é diácono da sua casa, não serve a sua casa, então você não está fazendo nada do que deveria fazer. Você não é a mulher que serve, ou diaconisa que serve a sua casa, também não está fazendo. Então todos nós somos servidores. E aí eu pergunto, se todos somos diáconos de Deus na nossa própria casa, o que você tem para dar, para oferecer para os de casa e os de fora? Porque nós podemos oferecer bens financeiros. Como no caso, aquele rico, a tragédia dele estava ligada em ele não ajudar um mendigo. Nem isso ele fez. Se ele tivesse ajudado o mendigo, Deus poderia ter mudado a sua história de coração, ele teria conhecido Deus no auxílio ao mendigo, e a história dele seria outra, porque isso que foi colocado diante dele. Está aqui, ó, o mendigo estava na sua porta, e você não fez nada por ele. Quem está me entendendo aí? Isso poderia ter mudado a história da vida dele. Então, ninguém pode se desculpar ou vai poder desculpar depois. Você pode fazer isso com bens financeiros? Você pode servir com o conhecimento de Deus? Por isso que nós temos que ler Bíblia e orar. Porque não vai ter por desculpa, quando perguntar lá no céu, você falou de Jesus para alguém? Não falei. Por que não falou? Porque eu não sabia. Nunca li a Bíblia. Não, leu, sabia. E por que não falou? Tive medo, tive vergonha. Gente, o negócio vai ser sério. Então, quero convidar você
a usar a palavra de Deus para falar com pessoas, ensinar pessoas. Você pode ou não pode? Será que nós não podemos ensinar nada? Meu pai não sabia ler nem escrever, ganhava gente para Jesus e ensinava as pessoas. Então dá para fazer isso também. Pregação não é só púlpito. Aqui é mais um ensino pastoral, é mais uma orientação pastoral, mas pregação é o que nós fazemos para os nossos amigos, colegas de trabalho e na rua. Isso é pregação, a gente prega para as pessoas não crentes. Então a pregação precisa ser feita por todos nós. O discipulado é cuidar um do outro, dentro do contexto das necessidades que temos, principalmente no crescimento da palavra de Deus. Um culto não é um discipulado. E nem célula é um discipulado. Mas a gente pode cuidar um do outro, que é um processo de apacentamento. Outra coisa que a gente precisa dar é adoração a Deus. Porque muitas pessoas podem ser curados, abençoados num processo de adoração e a nossa própria vida pode ser mudada quando nós começamos a ser adoradores. Intercessores não é só o pessoal de camiseta, intercessor é todo mundo que ora por alguém. Intercessão é extremamente necessário. Você, eu, nós precisamos orar uns pelos outros. Isso é intercessão. Agora, muitas pessoas não gostam de dar nada para ninguém. Tem gente que não gosta de dar nem um pitaco da sua voz para cantar. Todo mundo canta, abre o coração, abre a boca e ele fica lá assim, só na mímica. Não canta. Dê alguma coisa para o outro, pelo menos uma adoração a Deus. Alguém escuta e vai ser cheio de Deus. Tem gente que passa o culto todo, fica 10 anos na igreja, não dá um glória a Deus. E não é porque o pregador é bom ou é ruim, porque a glória é de Deus. A não ser que tudo que foi falado, nada te interessa. Se te interessar, dê pelo menos um glória a Deus. Nem que não for na altura mais alta, pelo menos para quem está à sua direita e esquerda, escutar que você tem voz. O que é que você pode dar? Tem gente que sabe cantar, tem voz bonita, mas não levanta a voz. Fica com vergonha da própria voz. O que você sabe fazer? Faça alguma coisa daquilo que você sabe fazer. Porque tem gente que sabe fazer, mas não faz nada. Eu não queria terminar agora, mas não vai ter jeito. Vou ter que terminar por causa do tempo. Mas existe um negócio que é chamado de orgulho. Quando a pessoa levanta a cabeça, passa por os outros e não cumprimenta, todo mundo fala é orgulhoso. Esse é o padrão de orgulho que todo mundo conhece. Mas o maior orgulhoso é os que andam de cabeça baixa. E você fala para ele assim, ó, você pode ajudar aqui? Ah, eu não sei, eu não consigo. Não, você pode fazer isso. Não, eu não estudei para isso. Convida fulano, ele é mais esperto do que eu não aprendi nada. Sempre de coitadinho, esse é o pior orgulhoso que existe, é o que não gosta de dar nada para ninguém. O orgulho, pelo menos, da soberba, levanta a cabeça e fala, você não pode, mas ele participa. Aquele que fica assim, cabisbaixo, não ajuda ninguém. Esse é o pior orgulho que existe. Porque ele acha que não tem nada para dar e nunca quer dar nada para ninguém. Nem um sorriso. Tem gente que passa por você e não dá nem um sorriso. Não dá nada para ninguém. Se você é uma dessa pessoa que não gosta de levantar e fazer alguma coisa, ou dar alguma coisa, se convidar você, ou me ajuda ali, eu quero ir lá evangelizar fulano, diz, vai comigo. Não, eu não posso mexer com isso não dá conta não. Talvez nem pergunta, porque ele não dá nem oportunidade. Faça alguma coisa em nome de Jesus. E terminando, a Bíblia diz, se não escutam Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Não tem jeito. E eu quero convidar você para ceiar agora, e pensando nessas palavras, que não deu tempo de terminar tudo, mas que Deus abençoe a sua vida, e nós vamos